Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de Java, né? Então vamos continuar aqui trabalhando com as nossas condições, né? Controlando os nossos fluxos aí, né? Então na aula passada nós fizemos lá, né? Os nossos ifs, né? Compreendemos que a condição verdadeira ela vem nesse primeiro bloco, né? E se o resultado não satisfizer essa nossa condição aqui, ele passa para o bloco else e executa a parte negativa, né? E dentro dessa parte negativa a gente pode ter outros ifs e mais elses e ifs mais else a gente chama de condições encadeadas, né? Beleza, pessoal. Não é de se estranhar que à medida que nós vamos aumentando nessa quantidade de condições, o nosso código vai crescendo de uma maneira assustadora, né? E às vezes fica até um pouco difícil de gerenciar isso, tá? É, Quando nós estamos utilizando blocos ifs e elses, pessoal, nós podemos fazer dessa maneira aqui, plenamente possível a gente fazer dessa forma, tá? Eu até gosto de fazer, eu acho que fica, por mais que fique extenso, eu acredito que fica bem organizado, fácil da gente ler, tudo bem? Mas nós temos aqui também um artifício, pessoal, para a gente tentar diminuir um pouco isso, né? Então, é, quando a gente faz o if e o else, e dentro desse bloco else nós temos mais um if, né? Nós podemos indicar aqui para esse bloco else que ele já vai fazer uma condição, tá? Então o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente usar else, abrir o bloco else e depois colocar um if dentro dele, tá? Nós podemos colocar else espaço if. Então essa condição aqui, ela vai vir aqui para cima, tá? Como que ficaria isso então, tá? Eu vou colocar assim, if, então, vou colocar igual ali embaixo, if opção igual a 2, certo? Essa opção. E ele vai executar esse código aqui agora, tá? Então, na parte negativa, ele já vai fazer a verificação aqui na frente. Então, a gente economiza aí pelo menos umas duas linhas, tudo bem? E esse aqui a gente não precisa mais, tudo bem? Então, se a opção for igual a H2, esse aqui. E aí o nosso senão é a mesma coisa, tá? Então, o nosso bloco terminaria aqui, certo? E a gente pode colocar aqui else if, ou seja, se não se, novamente, tá? Quebrar uma linha só para ficar mais estético. A minha mesma verificação. Else if opção igual a 3. O que ele vai fazer se a opção for igual a 3? Vai fazer aqui a multiplicação, né? Else if opção igual a 4. Vai fazer a divisão. E no final, que é o nosso senão só, né? Vai colocar a mensagem de opção inválida, tá? Então, posso vir aqui agora, apagar toda essa turma aqui. E reparem agora como que a gente reduziu um pouquinho daquela cascata que a gente ia fazendo, né? Daquele encadeamento, né? Então a gente consegue agora ter essa visualização dessa forma, tá? Então, if opção igual a 1, né? Se for igual a 1, faz isso. Se não, se opção igual a 2, faz isso. Se não, se opção igual a 3, faz isso. Se não, se opção for igual a 4, faz isso. E se não, ou seja, se não for nenhuma dessas, vai executar aqui opção inválida, beleza? E no final de tudo, ele vai exibir aqui system.out.println o nosso resultado, beleza? Então, vamos testar isso aqui então, né, pessoal? Vou colocar aqui, deixa eu limpar meu console, vou executar. Então, compilou aqui. Vou colocar aqui uma multiplicação, 10 e 3, vou colocar para 3, tem que dar 30, né? Então reparem que o nosso código está funcionando exatamente da maneira que estava, né? Nós só fizemos então uma remodelagem, né? Uma refatorada, né? Mudamos um pouco da estrutura, mas as coisas continuam funcionando como estavam, tá? A gente só mudou o estilo da escrita, né? Em vez da gente ter vários blocos encadeados, a gente tem essa opção aqui de colocar esse else espaço if na mesma linha, beleza? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente pode fazer, tudo bem? Dito isso, pessoal, nós também temos aqui um outro comando, né, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com fluxos, tá? Então, nós temos o nosso if e else, né, que a gente consegue redirecionar esses fluxos, né, de acordo com a nossa vontade. E nós temos também
um direcionador que ele chama switch, tá? Então, vamos ver como que funciona isso com o switch, tá? Então, eu vou fazer essa mesma implementação aqui, só que eu vou fazer com o switch, tá? E quando a gente usa um e quando a gente usa outro, né, pessoal? Depende, tá? Tem coisas que funcionam melhor com switch, tem coisas que funcionam melhor com if. Tudo que dá para fazer com switch, dá também para fazer com if. Então, depende da legibilidade, né? Quando você for aplicar alguma coisa, você precisa pensar como que vai ficar mais fácil para você entender depois. Então, vamos aprender aqui como funciona o switch. E aí depois a gente julga se nesse caso é melhor fazer com if ou com switch, beleza? Então, eu vou apagar todo esse código aqui, tá? Eu vou fazer de novo. Então, se vocês não quiserem apagar o código, pessoal, eu acabei não comentando nas aulas passadas, mas para a gente comentar determinado código, a gente coloca aqui barra asterisco. Então ele começa aqui o bloco de comentário e repare que todas as linhas aqui, ó, elas ficam esmaecidas, tá? Elas ficam comentadas. Quer dizer que o compilador vai ignorar elas. Então eu quero que comente até aqui. E aqui eu fecho meu comentário com asterisco barra. Então essa parte aqui ela fica visível para mim, né? Para eu ver o que eu digitei depois. Mas o compilador vai ignorar, tá? Ele não vai considerar isso como instrução a ser compilada, beleza? Então se vocês quiserem deixar isso daqui no arquivo, você pode deixar comentado, né? Para vocês não perderem essa implementação com o else if. Mas eu vou remover aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente trabalhar com o nosso switch, tá? Então, no que consiste o switch? O switch, toda hora que a gente estava fazendo aqui, deixa eu até voltar aqui, fazendo o nosso verificação de opção, repare que sempre a gente fica verificando a opção. É sempre a mesma variável e quando essa variável receber determinado número, a gente faz tal coisa. Se essa variável receber determinado número, tal coisa. Então, reparem que a variável que a gente controla é sempre a mesma, tá? E esse é o pressuposto do switch, tá? Então, com base em um valor, com base em uma variável, né? Se ela tiver determinado valor, eu faço tal. Se ela tiver determinado valor, eu faço tal, tá? Quando a gente tem esses pressupostos, a gente pode aplicar aqui a nossa estrutura de switch, tudo bem? E a gente tem aqui o switch, entre parênteses, a variável que a gente quer switchar, né? Que a gente quer verificar, nesse caso aqui é a opção. No if a gente estava perguntando se a opção é igual a 1, se a opção é igual a 2, etc. Então essa aqui é a nossa variável aqui de que a gente vai switchar, beleza? Abri aqui o meu bloco de switch e eu falo o seguinte aqui para o meu Java, olha, case, certo? Ou seja, caso o valor de switch for 1, certo? Caso 1, 2 pontos, eu vou fazer alguma coisa aqui. Então eu vou falar que o meu resultado é igual número 1 mais número 2. Depois que a gente fez esse case, nós vamos adicionar aqui uma palavra reservada do Java, que é o break, tá? Que ele faz parte dessa estrutura do switch. Vocês, a partir do momento que a gente terminar de implementar aqui, eu explico um pouco melhor desse break, tá? Se for 1, então, ele vai executar essa adição. Case 2, caso 2 o quê? Se opção for igual a 2, tá? É assim que o switch funciona. Eu vou falar que meu resultado é igual número 1 menos número 2. Break. Uma coisa. Case 3, ou seja, caso a opção for igual a 3, resultado igual número 1 vezes número 2. Break. Caso 4, ou seja, se for divisão, né? Se ele selecionou 4, resultado igual número 1 dividido por número 2. Break. E se não for nenhuma dessas, em vez de eu deixar aquele else lá no final, eu tenho aqui meu default, né? Default. Se não for nenhum desses casos, por padrão, ele vai exibir essa mensagem aqui, ó. Deixa eu só aproveitar aqui. Vou colocar opção inválida. Beleza? E break. Certo? Então, como que funciona, né? Funciona o seguinte, a gente passa no nosso switch, então, uma opção,
né, que a gente sempre vai comparar isso aqui. E ele fala, olha, caso opção for igual a 1, você faz isso aqui e dá um break, tá? O que significa esse break, pessoal? Se ele entrou dentro desse caso e processou essa informação dessa forma que a gente pediu para ele, o break, o que ele faz? Ele ignora tudo que está aqui para baixo, ele sai do switch, que a gente já fez o que a gente quis, né? A gente já achou a opção que ele é, então executou, não faz sentido ele continuar verificando se é 2, se é 3, se é 4, porque ele já achou que é 1, tá? Então é para isso que serve o break. Achou o primeiro caso, executou o que tem aqui na frente, saiu, tudo bem? Se não fosse 1, ele faria. Caso 1, não. Vamos supor que a gente colocou 3, tudo bem? Então, o caso é 1, opção é 1? Não, não é, ele vai para o outro. É 2? Não, não é, ele vai para o outro. É 3? É, ele vai executar o que tem aqui, vai cair no break e não vai executar mais aqui embaixo. Ele já sai do nosso switch, então ele não processa isso aqui desnecessariamente, tá? Se ele não encontrar nenhum caso aqui, não for 1, nem 2, nem 3, nem 4, né, que a gente colocou aqui, a gente vai caindo aqui no default, que ele vai dar uma mensagem genérica, opção inválida, ou seja, se não for nenhuma dessas, é porque a opção é inválida, tá? E vamos ver se funciona então? Vamos lá. Informa o primeiro número 10, segundo número 2. Vou pedir agora uma multiplicação, vou colocar aqui número 3. Resultado 20, certo? 10 vezes 2, 20. Então, vou voltar. Executar de novo. Primeiro número, 30. Segundo número, vou colocar 15. Vou pedir uma divisão. 4, né? Resultado, 2. Tá certo. 30 dividido por 15, 2. Vou colocar agora aqui uma opção inválida. Vou colocar número 1. Número 2, vou colocar a opção, por exemplo, 20. Repara, opção inválida, resultado 0. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, né? Nós resolvemos, então, o nosso if, o nosso else, aquele else if lá, né? Para tentar deixar um pouco mais elegante o código. E também vimos aqui um outro condicional, né? Uma outra estrutura de condição, que é o switch. Que se a gente aplica ele quando? Se a gente quiser ficar verificando toda hora somente o valor de uma variável, talvez faça sentido a gente usar o switch. Repare que a estrutura dele é bem elegante, né? E ocupa menos linha. Eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente aplicar nesse contexto aqui o nosso switch. Acho que fica mais limpo o nosso código e a gente consegue compreender com maior clareza, tá? Lembrando que o nosso objetivo é sempre esse, escrever um código bom para que fique fácil para a gente entender, né? Quando a gente olhe, a gente consiga compreender de fato o que está acontecendo, tudo bem? Então, fiquem com a gente, essa aula já acabou e vamos para a próxima, beleza?